coisa, né? As criancinhas patinando ali, eles levam cada tombaço ali. Ó, mais um caiu. Vamos lá, hoje eu vou fazer um caminho diferente aí. Vou subir ali até tem um mercado, eu não lembro o nome do mercado. Dels Encants. Encants em catalã. Encants em catalão, né? É tipo como se fosse coisa usada, mercado de coisa usada, né? Eles chamam isso de Encants, encantos, né? Seria, né? Se fosse traduzir ao pé da letra. E aí hoje, deixa eu arrumar a câmera aqui, né? Puta. Deixa eu arrumar isso aqui antes, porque senão vai ficar aquele negócio, né? Só mostrando o chão. Mais um pouquinho. Acho que dá bom. Então hoje o tema, né, na semana passada eu tinha falado, né, que faz desde 2015, né, que eu tô pedalando assim com regularidade, né? Só que na verdade teve algumas interrupções, né? Não é totalmente sem parar, né? E porque eu já tive alguns problemas, né? Alguns problemas com lesões, alguns problemas com acidentes ou até uma operação que eu fiz, né? Mas o objetivo aqui é falar da questão das lesões, né? E todo mundo sabe, né? Ou todo mundo que acompanha algum esporte na televisão ou pela televisão aí ou pelas notícias, né? A gente geralmente fica sabendo só do momento em que o atleta está em ação, né? A gente geralmente não vê os momentos em que o atleta, quer dizer, a gente também costuma ver momentos em que o atleta está treinando o esporte específico que ele pratica. Mas uma coisa que não se mostra, né? Uma coisa que não costuma ser mostrado pela TV é o fortalecimento físico que o atleta tem que fazer para ele reduzir a chance de ter lesões. Então é assim, né? Você acha que o jogador de futebol ele fica treinando só futebol. Não, não é. Ele tem que fazer um fortalecimento muscular para que ele consiga aguentar os 90 minutos lá, sem se quebrar. E a mesma coisa também vale para o ciclismo e eu acho que qualquer outro esporte, né? Acho que não tem um esporte que seja só praticar aquele esporte e acabou-se, né? Então, comigo foi assim, né? Eu comecei daquele jeito lá, né? Ingênuo, né? Vamos pedalar, só pedalava, né? Resultado, em 2015 ainda, já no segundo mês lá que eu já estava começando a pedalar, aí meu joelho começa a doer. Aí nesse mês lá, né, quando deu problema, eu acho que eu tinha pedalado uns 200 quilômetros no total, né? Ou 250, e aí já estava achando muito. E aí o joelho não aguentou. E aí eu fui no médico,
a indicação do médico foi, você tem que fazer alongamento, né? E aí comecei a fazer alongamento, chegava do pedal, fazia alongamento, né? Mas, quer dizer, isso aí na verdade era muito pouco, né? E aí é outra coisa que eu quero falar aqui hoje, né? Que é assim, quando você está praticando um esporte e você tem algum problema, dá alguma lesão ou tem algum incômodo, o ideal é que você procure um médico que seja especializado em esporte, né? Não um médico qualquer, né? Não um médico que vai considerar que você é um cara sedentário, né? E eu acho que tem muito médico que considera isso, né? Olha, agora eu vi que parece que tem uma ciclovia aqui do lado, vamos nela, né? Então eu fui algumas vezes no médico lá do joelho, aí o cara inclusive até me passou umas vitaminas para tomar lá, uns ácido hialurônico, né? Aí veio com aquela história lá, né? Não, você tem condromalácia, né? Que é uma doença que costuma dar no joelho aí, né? Então aqui, ó, aqui é os Ancantes. Olha lá, Ancantes Barcelona. Vamos ali um pouquinho, né? Pra gente ver ali. Opa! Eu já estava entrando ali no... Já estava entrando ali onde vem o tram, né? Isso aqui outro dia a gente passou. A gente passou com a massa crítica aqui, né, ó. Então, ó, tá vendo? Dá pra ver lá agora, né, ó. Ancantes Barcelona. Fira da Belcaira. Não sei o que é isso. Belcaira, não sei. E aí o cara me deu esse remédio e aí eu tomava, mas de qualquer forma não adiantou muito. Mas é aquele negócio, né? Assim, adiantou alguma coisa, melhorou a situação, né? Mas aí foi isso. Aí eu pedalei lá, comecei em 2015, né? Em 2016, aí eu já quis participar de um evento, que foi um evento que teve lá na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. É um lugar assim espetacular, né? É uma estrada que vai fazendo aquelas curvas infinitas, que sobe um tanto lá. Naquela época tinha sido a maior subida que eu já tinha feito na minha vida, né? E eu fiz de mountain bike. Aí depois apareceu a vontade lá de participar. Aí eu já comecei a querer pegar para a questão de estrada, né? Em vez de ficar no mountain bike, eu queria já daí começar com ciclismo de estrada. Que aí no Brasil eles chamam de speed, né? É engraçado, no Brasil tem essas coisas aí de usar termos em inglês que na verdade quem fala inglês não usa, né? Então é assim, ninguém chama essas bicicletas de speed fora do Brasil, né? Só no Brasil que é conhecido como speed, né? Então por que tá usando uma palavra inglesa, né? A mesma coisa também é aquele negócio de... aquele outdoor, né? A gente usa a palavra outdoor, né? Só que na verdade em inglês é billboard, né? E então aí assim, eu quis começar, aí eu fiquei sabendo que existia o tal da a prova lá de ciclismo, é o L'Étape du Tour, né? Que é o que? O L'Étape du Tour é
um evento esportivo aí que eles fazem, que é voltado para ciclistas amadores. Mas a ideia é que os ciclistas amadores, eles façam uma prova no mesmo nível de dificuldade do que os ciclistas profissionais, passando nas mesmas rotas e com o mesmo tipo de suporte, né? E então é assim, quando eu fiquei sabendo disso aí, né? Eu fiquei sabendo, no vídeo que eu fiquei sabendo disso aí, eu estava vendo lá e era justamente o treinador da seleção brasileira lá de vôlei, né? O Bernardinho, aí eu fiquei sabendo que ele era ciclista também e que ele tinha feito essa primeira prova essa primeira prova do Letap que teve no Brasil. E aí eu botei na minha cabeça que queria fazer também. E aí assim, final de 2016, começo de 2017, aí eu estava treinando lá em Sorocaba, treinava só pedalando, né? E pedalava pra caramba, subia pra caramba, ia várias vezes na estrada da represa lá, que tem muita subida. E aí depois finalmente chegou 2017, aí eu fui lá fazer o Letap, né? E o Letap lá era assim, eram 112 quilômetros e eu fiz o percurso completo, tinha a opção de fazer o percurso intermediário. Eu fiz o percurso completo, eram 112 quilômetros e mais de 3.000 metros de ascensão, né? Então era uma coisa braba, né? Era uma coisa braba. Até hoje eu não fiz nenhum pedal em que eu pedalei mais, em que eu subi mais do que eu subi naquela prova do Letap, que foi lá em Cunha, né? Então a gente subia de Cunha até a divisa com o Rio de Janeiro, depois voltava, passava por Cunha novamente, chegava lá num bairro afastado e voltava para a cidade. E aí beleza, né? Eu consegui terminar essa prova, penei pra caramba. Acho que foi a única vez na vida que eu tive cãibra enquanto eu estava pedalando. E o resultado foi que a partir daí eu me vi com uma lesão nos isquios tibiais, que é esse músculo que fica atrás da coxa, né? Ele liga do joelho até o quadril. E a dor que eu sentia era na parte de trás. E aí eu descansava alguns dias, voltava a pedalar, essa dor não passava, era um negócio estranho. E fui seguindo assim, né? Aí depois fui no médico, aí ele me recomendou fazer fisioterapia. Mas aí é aquele negócio, né? Era um médico que não era médico do esporte. E aí ele me recomendou uma fisioterapia que não era uma fisioterapia do esporte. Então eu fiquei com essa lesão aí, pelejando com fisioterapia, com as coisas aí, por mais de um ano, né? Mas também mais ou menos eu era cabeça dura, né? Porque eu tava com essa lesão, mas eu continuava pedalando, né? Porque eu não queria parar. Eu não queria parar de pedalar. Então eu continuava com a lesão, mas eu ia pedalando mais tranquilo, né? Não fazia tanto esforço. Tanto que no ano seguinte eu fiz a prova não só do Letap Brasil, mas aí eu fiz o meio percurso, como eu também fiz a prova do Gran Fondo New York Brasil.
que também era uma prova que estava começando a ter no Brasil, que era lá no Rio de Janeiro, né, em Conservatória. Então eu fiz essas provas aí, né, meia bomba, né, sem poder fazer muita força. E o legal é que essa prova lá em Conservatória, ela caía exatamente no dia do meu aniversário de 45 anos. Então foi uma prova bem legal, só que eu tive um problema, né? Mas aí não é o tema de hoje, depois eu vou falar. Eu tive um acidente transportando a bicicleta, quer dizer, eu não estava na bicicleta, mas a bicicleta se arrebentou. Mas depois eu conto essa história aí. E no final eu consegui correr a prova mesmo assim, né? Mas é aquele negócio, né? Fui com o negócio meia bomba. E eu não lembro exatamente como é que foi a história, mas acho que alguém me indicou daí, o Reinaldo Manzano, a gente falava Manzano, né? Mas é espanhol, né? O nome eu acho que é espanhol, então seria Manzano. Aí ele me indicou um médico lá que tinha operado ele, acho que é isso, que ele tinha operado ele do quadril, alguma coisa assim. Aí ele me indicou esse cara daí. E na verdade eu não sei se esse cara ele também é um médico que conhece essa área do esporte. Mas na verdade, né, como eu já tinha dito que já fazia um ano que eu já estava fazendo as fisioterapias e não resolvia. Aí ele, sabendo disso, ele falou assim, olha, isso aí você vai ter que fazer uma terapia de choque. Só que é assim, né, é uma terapia de choque, só que é uma terapia não é de choque elétrico, é uma terapia de choque mecânico. Então, eu não sei bem como é que funciona isso aí, mas é assim, é tipo um aparelho que fica vibrando e ele meio que fica dando pancada no seu músculo, de tal forma que o músculo, ele, não sei, eu acho que faz micro lesões no músculo e depois isso faz com que ele se regenere lá e aí consiga, eu não sei como é que funciona isso aí, né? Então é um meio chute que eu tô falando aqui, né? Mas o fato é que com essa terapia aí resolveu, né? E é claro que também não era coberta pelo plano de saúde, eu tive que pagar isso aí. E depois o cara me falou, olha, agora para esse negócio não voltar, você tem que procurar um lugar que seja especializado aí em fisioterapia esportiva. E aí então eu tinha pegado uma indicação, eu nem lembro o nome da clínica, eu fui lá em Sorocaba, né? Aí os caras fizeram uma avaliação completa em mim, né? E viram que eu tava fraquíssimo em tudo, né? Mas no fim das contas eu não curti esse lugar, porque eu não achei que foi legal esse esquema dos caras botarem que, eu tava uma merda. Então teve um amigo meu aí que ele recomendou uma outra clínica que ficava fora da cidade, chamada Physio Performance. Aí na Physio Performance lá, quem me cuidou lá, quem era o meu personal lá, era o Alex. E aí o cara fazia as massagens, depois ele passava uns treinamentos aí para fazer, umas caneleiras. E depois disso eu melhorei rapidamente
né, depois que ele liberou, falou assim, não, agora você já pode voltar a pedalar. Aí voltei a pedalar e logo naquele ano isso já foi 2019, logo naquele ano eu já fiz o meu maior pedal da época, que foram 150 quilômetros, né? 150 e poucos quilômetros, que a gente saiu de Sorocaba, Itu, pela Estrada dos Romeiros, até Pirapora de Bom Jesus, e depois voltamos. E assim, né, eu fiquei fazendo fisioterapia com ele. Quer dizer, já não era mais fisioterapia daí, né? Depois era só o serviço de personal. E estava funcionando para mim, né? Só que aí chegou a Covid. E com a Covid eu me mudei para a Espanha. E aí, quando eu vim pra cá, né, eu vendi as bicicletas no Brasil, comprei uma nova aqui. E daí comecei a pedalar aqui, né? Mas aí foi aquele esquema, né? Foi assim, eu ainda fazia alguns exercícios de fortalecimento aí que eu tinha aprendido na fisioterapia lá, mas eu acho que eu não estava fazendo tão bem ou com tanta frequência. Então algumas vezes eu tive problema aqui de joelho, nas costas também, e até aquele negócio do quadril deu uma perigada de querer voltar. E aí depois eu peguei e fiz esses vários casos que eu tive aí, né? Aí eu fiz até também numa outra fisioterapia, né? Que daí meio que o nome da clínica é Eurosport, né? Então teoricamente era para os caras saberem essa questão esportiva, né? Mas a impressão que eu tenho é que na verdade era só uma clínica normal. O esporte aí para mim era só no nome. Mas foi interessante porque lá eu fiz um esquema lá que eles falam que é a escola da coluna. Então é assim, foi uma semana em que a semana inteira eu fui na clínica lá e cada dia eu passava uma hora lá e eles ensinavam vários exercícios aí para você fortalecer aí a coluna, o core, né? E aí depois disso, né, as coisas melhoraram, aí eu peguei melhor com os exercícios que eu tinha aprendido na clínica lá em Sorocaba, com os exercícios que eu aprendi aqui nessa clínica, e estava fazendo meus exercícios em casa. Só que esse negócio demorava pra caramba. Eu passava 1h30 fazendo os exercícios, né? Então era um negócio que tinha vezes que eu nem fazia, porque tipo, se eu não acordasse muito cedo, eu ia chegar atrasado no trabalho. Mas assim, depois que eu peguei um ritmo bom, aí finalmente eu resolvi procurar um personal trainer especializado em bicicleta aqui em Barcelona. Aí eu achei lá, procurei na internet, achei, na verdade não foi nem indicação do pessoal, eu achei esse lugar lá. Aí eu fui lá e falei pro cara, olha só, eu quero que você me ajude a melhorar o meu treino. O meu treino atualmente é essas coisas que eu tinha aprendido nas fisioterapias.
E aí o cara viu tudo que eu fazia e foi excelente, né? O cara viu tudo que eu fazia e me indicou coisas que eu deveria continuar fazendo e coisas que eu poderia fazer diferente. E no final das contas, assim, grande parte das coisas eu continuo fazendo igual, mas o melhor de tudo foi que eu reduzi, né? Eu gastava 1h30 e agora eu só gasto 1 hora. E a minha percepção é que, na verdade, o treino que eu estou fazendo agora, ele é muito mais forte do que o treino que eu fazia antes, né? Apesar de que vários exercícios são iguais. Por exemplo, a prancha, né? A prancha eu ainda faço. E eu já fazia antes. E a prancha é um negócio que parece que não fica fácil nunca também, né? Eu faço 3 sessões de 1 minuto e sempre custa. Sempre custa. E aí eu faço 2 vezes por semana, mas aí é aquele esquema, né? Quando dá, né? Então, por exemplo, essa semana, amanhã tem uma apresentação do coral da minha esposa, eu vou lá, então eu não vou pedalar amanhã à noite, eu vou deixar para pedalar na quarta à noite. E aí o normal seria eu fazer o exercício na quinta de manhã, só que pedalar quarta à noite e fazer a ginástica quinta de manhã não vai ser legal, né? Aí eu vou estar forçando, eu não vou estar descansando entre um e outro. Então o que eu resolvi foi que eu não vou fazer 2 dias de exercício essa semana. Eu vou fazer só um, porque depois no sábado eu vou ter a pedalada no clube, né? E então é isso. Eu acho que a mensagem... e aí outra coisa, né? E desde que eu tô fazendo esse treinamento aí, só teve uma vez que eu senti uma dor aí, que eu não pude pedalar depois, que foi quando me travou as costas. Que foi assim, eu tinha ido numa pedalada uma pedalada promocionada por uma loja aqui de Barcelona, né? Inclusive é a loja que eu levo lá para fazer as revisões. Aí eu fiz a saída com eles e foi uma saída super forte. No final da pedalada eu me sentia bem e estava tudo tranquilo. Só que aí é aquele esquema, né? Aí eu voltei para casa, né? E aí o que a gente vai fazer quando chega em casa, né? Aí vamos limpar a casa, né? Aí eu tava lá passando um aspirador no banheiro e aí me descuidei lá e acabei batendo o joelho na porta do banheiro e daí fiquei com o joelho doendo. E aí eu acho que depois disso, porque quando você tá lavando a casa você fica baixando aquelas coisas, aí meio que eu tava compensando a dor no joelho, fazendo mais força nas costas. E aí, assim, no dia eu não percebi, mas logo depois da pedalada na terça, aí, eu acho que foi isso, né? Foi na pedalada na terça, aí na quarta eu fui fazer a ginástica, e aí quando eu tava fazendo a ginástica eu percebi que eu não conseguia fazer e as minhas costas estavam travadas. E eu acho que foi uma contratura, né? Acho que foi uma contratura muscular. Aí depois de alguns dias, né, eu consegui marcar o médico. Aí no dia que eu fui no médico, que eu consegui o horário, o negócio já tinha passado, né? Então é assim, né? Mas assim, depois que passou esse negócio,
Eu voltei a fazer os exercícios, o médico falou que estava tudo bem, que deveria ter sido uma contratura mesmo. E desde então, assim, eu praticamente não tenho problema, né? Às vezes, durante a pedalada, quando é uma pedalada bem longa, aí no final, aí já começa a aparecer aquela dor nas costas, ou o joelho às vezes já começa a reclamar, mas é aquele negócio, o importante é o dia seguinte, né? Porque aí você descansa, aí no dia seguinte, se você acorda bem, então maravilha, né? Agora, se no dia seguinte ainda tem alguma coisa doendo, aí complicou. Aí, inclusive, eu faço isso também, né? Sempre que eu faço uma pedalada mais forte do que o normal, em que eu percebo que, puta, hoje foi pesado, aí no mesmo dia eu procuro fazer um alongamento para que no dia seguinte eu acorde melhor. Então a mensagem hoje é essa, né? Que olha só, você vai fazer algum esporte, alguma coisa, não vai achando que você vai fazer só aquele esporte. Se você quer fazer um negócio que não é só de passeio, não é só de diversão, então é melhor você fazer um fortalecimento aí, né? Fazer um fortalecimento aí pro joelho ou para o que quer que você use aí, né? E apesar de tudo aí, né, de todos esses problemas que eu já tive aí, eu já quebrei algumas coisas, já quebrei costela, já quebrei o dedo. Apesar dessas coisas aí, no final das contas, né, eu fico vendo gente bem mais nova do que eu, que já teve que operar o joelho, que já rompeu o ligamento e essas coisas. Então, no final das contas, para mim, eu acho que tá saindo de boa, né? Assim, eu já tive vários problemas, mas eu acho que não foi nenhum problema muito grave. E agora já faz mais de um ano, né, que eu não tenho problema. Então agora é só continuar fazendo o que a gente está fazendo aí e que as coisas vão continuar bem, né? Então é isso, né? Hoje parando por aqui. Então até mais.